Olá a todos! Nessa videoaula nós vamos estudar a regra de L'Hopital. Então, uma motivação para estudar esse conceito é o seguinte: nós vamos olhar para esse limite aqui, considerar esse limite. Nós já aprendemos técnicas envolvendo fatorações de tal maneira que a gente consiga calcular esse limite. Só que gostaria de interpretar esse resultado de uma outra maneira. Observe que esse limite aqui, se você considerar g de x igual a x ao quadrado, ele é exatamente igual a g' de 3. Vamos ver o porquê. Porque, por definição, g' de 3 é nada mais nada menos que o limite quando x tende a 3, g de x menos g de 3 sobre x menos 3. E aí nós conhecemos as regras de derivação aqui, aplicamos a regra de derivação e a gente calcula. Só que gostaria de enxergar essa derivada não dessa maneira, ou esse limite não com essa derivada, mas sim pensando f de x como x ao quadrado menos 9. Então, por exemplo, se pensarmos em calcular o f' aplicado em 3, bem, vamos lá, vamos para a definição. É o limite quando x tende a 3 da expressão f de x menos f de 3 sobre x menos 3. E observe que o f de 3 é zero. Ou seja, se você trocar o x por 3, isso dá zero. Então, ao você fazer a manipulação, observe que isso vai dar limite quando x tende a 3. Quem é o f de x? X ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Então, o que acontece? Esse mesmo limite ele pode representar tanto a derivada da função x ao quadrado, como a derivada da função x ao quadrado menos 9, ou seja, pegando o numerador como, vamos dizer assim, a própria f. E observe que quando a gente for resolver outros tipos de exemplos, outros tipos de limites, nós podemos utilizar essa ideia e desenvolver uma técnica para calcular limites de função. Como assim? Imagine que nós desejamos calcular esse limite aqui, limite quando x tende a 1 dessa função. Note que quando você substitui o x por 1 em cima, vai dar zero. 1 mais 2, no caso 3, 3 menos 3, 0. E aqui embaixo, ao você substituir o x por 1, também vai dar zero, né? 4 menos 9 menos 5 mais 5, 0. Só que esse camarada aqui, vou até escrever aqui, ó, limite quando x tende a 1 dessa função, x à quinta mais 2x menos 3 sobre 4x2 menos 9x mais 5, o que acontece? Se eu multiplicar em cima e baixo por x menos 1, nós vamos obter o quê? Limite. Vou repetir o numerador, então x à quinta mais 2x menos 3 dividido por x menos 1, dividido por 4x2 menos 9x mais 5 dividido por x menos 1. Ou seja, estou multiplicando em cima e baixo por x menos 1. E como x está próximo de 1 e não igual a 1, essa divisão, ela, vamos dizer assim, pode ser efetuada sem nenhum problema. Só que aí observe que, partindo do pressuposto que os limites existam, tanto do numerador quanto do denominador, até porque de fato vai existir, esse limite aqui é exatamente igual a limite quando x tende a 1 dessa função de cima, x à quinta mais 2x menos 3 sobre x menos 1, dividido pelo limite de baixo. Limite. Professor, não entendi isso. Então, o que eu estou dizendo é que esse limite do todo é o limite do de cima dividido pelo limite do de baixo. Então, eu só vou anotar aqui 4x ao quadrado menos 9x mais 5, x menos 1. E aí observe que, deixa eu só fazer uma pequena pausa. Se considerarmos, por exemplo, a f de x sendo exatamente esse numerador aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, considerar a f de x sendo exatamente essa função aqui, e considerar uma g de x sendo exatamente
essa função aqui, opa, muita tecnologia aqui, deixa eu voltar aqui no slide, voltando, agora sim. Se eu considerar a minha g sendo exatamente essa função, o que nós vamos obter? Esse camarada aqui de cima, usando exatamente a mesma ideia do slide anterior, isso aqui pode ser visto como um f de x menos f de 1, até porque se você troca o x por 1 dá 0. Então esse cara aqui vai ser exatamente o f' aplicado em 1, sobre, e aí esse camarada aqui, esse camarada aqui com limite, seria exatamente o g' de 1. E aí nesse caso, como é que a gente faria? Vamos primeiro calcular o f' de x. Então o f' de x vai ser igual, usando aqui as regras, 5x à quarta mais 2. Como você está calculando o f' de 1, troca o x por 1 aqui, vai dar 7. Sobre, agora calculo a derivada de g, então g' de x vai dar 8x menos 9. Então, trocando o x por 1 aqui vai dar menos 1. E voilá, esse limite é igual a menos 7. Então, o que a gente acabou fazendo no fundo? No fundo, quando a gente dividiu em cima e baixo por x menos 1, a gente meio que saiu deste limite aqui e percebeu que o resultado era você simplesmente calcular o f' de 1 sobre g' de 1. É claro que isso aqui é uma motivação, mas note, é como se eu estivesse dizendo o seguinte, ó, limite da f sobre g, ó, limite quando x tende a 1 de f de x sobre g de x está sendo igual a f' de 1 sobre g' de 1. E isso, vamos dizer assim, é uma inspiração para a regra de L'Hopital. Então nós vamos para a regra de L'Hopital. Sejam f e g duas funções diferenciáveis, x0 número real, com f de x0 sobre g de x0, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, ou mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, que é basicamente, na hora de você calcular o limite, substituir o x pelo x0, se der uma indeterminação desse tipo, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, e se você supor que g' de x é diferente 0 para x diferente 0 numa vizinhança de x0, só para dizer que o limite vai dar diferente, se esse limite aqui existir, ou seja, o limite da f' sobre g' existir, ou vai para mais ou menos infinito, então você pode concluir que o limite quando x tende a x0 de f sobre g é igual a fazer o limite quando x tende a x0 de f' sobre g'. Esse resultado também é válido para limites laterais e esse resultado também é válido se o x0 for mais ou menos infinito. Só que cuidado, pessoal. Eu não estou dizendo que o limite dessa função é a derivada dela. Não é isso, porque a derivada dela você teria que usar a regra do quociente. O que eu estou dizendo é que o limite dessa função aqui, se você tiver uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você deriva a função de cima, divide pela derivada da função de baixo. Isso não tem nada a ver com regra do quociente. Por favor, não confunda. Então, de posse dessa regra, nós vamos resolver este exemplo aqui. Limite quando x tende a 1 dessa função. E aí, note, vamos escrever primeiramente, né? Então, limite quando x tende a 1. Então, nesse caso, x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao cubo menos 4x2 mais 5x menos 2. E aí o que acontece? Quando você substitui o x por 1, em cima vai dar 0. Vou até colocar um parênteses aqui para sinalizar isso. Ó. Em cima vai dar 0. Embaixo, se você troca o x por 1, aqui vai ficar menos 3 mais 5 mais 2 menos 2, 0. Ou seja, estamos numa situação de 0 sobre 0. Então, pela regra de L'Hopital, esse limite aqui é exatamente igual ao limite quando x tende a 1. Agora, vou derivar a função de cima. Derivada da função de cima, 3x ao quadrado menos 3 mais 0 sobre derivada da função de baixo.
3x ao quadrado menos 8x mais 5. Quando você substitui o x por 1, dá quanto? Em cima vai dar 0. Embaixo vai dar 0 de novo. Ou seja, novamente, nós estamos num cenário de 0 sobre 0. Então, nós vamos aplicar a regra de L'Hopital de novo, porque nada impede. Então, esse limite aqui é exatamente igual a limite quando x tende a 1. Derivada dessa função vai dar 6x sobre derivada dessa função que vai dar 6x menos 8. Quando você troca o x por 1, em cima vai dar 6, embaixo vai dar menos 2, logo esse limite é igual a menos 3. Então, a regra de L'Hopital é um dispositivo bem prático para se calcular limites. Existe um outro exemplo que a gente já até trabalhou esse limite anteriormente, que é tão conhecido como limite fundamental, e aí dá para fazer de maneira mais rápida usando a regra de L'Hopital. Porque, por exemplo, limite quando x tende a 0, seno de x sobre x, bem, se você troca o x por 0 em cima vai dar 0, troca o x por 0 embaixo vai dar 0. Pela regra de L'Hopital, você vai ter que derivar em cima, derivar embaixo. Então, a derivada do seno é o cosseno. Derivada de x é igual a 1. Agora, substitui o x por 0, 1 sobre 1 dá 1. Ou seja, de maneira bem mais rápida, a gente acabou de calcular o limite fundamental. Bem, uma outra coisa que a gente precisa se atentar é que a regra de L'Hopital ele se aplica apenas em casos do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, por exemplo, se eu estou interessado em calcular, aqui eu esqueci de colocar que o x tende a 0 pela direita. Calcular o limite quando x tende a 0 pela direita dessa função, o que acontece? Quando x tende a 0, o x vai para 0, só que o ln de x com x tendendo à direita, tendendo a 0 pela direita, vai dar menos infinito. Então, vou até escrever isso aqui, ó. Limite quando x tende a 0 pela direita, x ln de x. Isso aqui vai dar uma indeterminação do tipo 0 vezes menos infinito. O porém, que você não pode aplicar a regra do L'Hopital do jeito que está escrito, porque L'Hopital só se aplica em 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então a estratégia é tentar reescrever essa expressão de tal modo que ocorra esse fenômeno. Então eu posso pensar da seguinte maneira: limite quando x tende a 0 pela direita, o ln de x eu mantenho, só que esse x que está multiplicado, eu posso jogar ele para baixo como 1 sobre x. Porque aí observe, esse x indo para baixo, para você preservar a expressão, você vai ter que dividir por x. Divide por x em cima, divide x por baixo. Ou, se você preferir, multiplica por 1 sobre x em cima, multiplica por 1 sobre x embaixo. E aí sim, quando x tende a 0, em cima vai dar infinito, embaixo vai dar infinito, ou seja, nós estamos numa indeterminação do tipo infinito sobre infinito, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Aplicando a regra de L'Hopital, nós vamos ter o seguinte: limite quando x tende a 0 pela direita, derivada do ln de x, 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x. 1 sobre x, vamos fazer um rascunho aqui, é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Então, pela regra do tombo, isso vai ser menos x elevado a menos 2. X elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado. Agora é só arrumar a expressão. Então, isso aqui vai ficar limite quando x tende a 0 pela direita, repete o primeiro, ou seja, 1 sobre x, multiplica pelo inverso do segundo, menos x ao quadrado sobre 1. Então, aqui vai dar limite quando x tende a 0 pela direita. Quando x tende a 0 pela direita, menos x, e isso vai dar 0. Ou seja, esse limite aqui é igual a 0. Então, sempre quando tiver numa situação onde você está do tipo 0 vezes infinito ou infinito vezes 0, você tem que pegar uma das funções e fazer essa manipulação de jogar ela para o denominador, que aí você vai gerar esse efeito, ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E aí você aplica a regra de L'Hopital normalmente. Outro exemplo que nós podemos usar a regra de L'Hopital, não de maneira direta,
é, por exemplo, limites desse tipo. Quando x tende a zero de x elevado a x. Porque assim, todo número elevado a zero é igual a 1. Só que cuidado, não é isso que está escrito aqui. O que você está pensando? Todo para x próximo de zero, eu quero estudar o que acontece com x elevado a x. Então, se fosse trocar o x por zero, nós estamos dizendo grosseiramente 0 elevado a zero. Só que, novamente, você não pode fazer substituição direta, porque 0 elevado a zero é uma indeterminação. Novamente, por conta disso, né? Você não sabe como é que a forma como eles tendem a zero vai interferir no resultado final. Só que observe que, se eu chamo, por exemplo, o x, vou até deixar assim, ó, x elevado a x, e eu queria de alguma maneira trabalhar com esse expoente. Uma função que facilita o trabalho dos expoentes é a função logaritmo. Então eu vou tentar escrever essa função de uma maneira que apareça um logaritmo. Então, uma maneira natural é você escrever ela como e elevado a ln de x elevado a x. Por quê? Exponencial e logaritmo são funções inversas. É que nem como se tivesse assim, ó, se você tem, por exemplo, um número k, deixa eu colocar k, e aí você calcula, por exemplo, o e elevado a k, aplicando a função exponencial, para você retornar para cá, você tem que aplicar o ln desse número. Então, é só uma observação. Então, eu estou reescrevendo dessa maneira que fica mais fácil. Por quê? Porque aí o que acontece? Continuando a conta aqui, você pode passar o x para frente. Então, isso aqui vai ficar e elevado a x ln de x, porque é propriedade do logaritmo, né? Que quando você tem um expoente, você pode jogar para frente multiplicando. Então, limite quando x tende a zero pela direita de x elevado a x é exatamente igual ao limite quando x tende a zero pela direita do e elevado a x ln de x. Só que a exponencial ela é uma função contínua. Você consegue desenhar o gráfico da exponencial sem tirar o lápis do papel. Dito isso, você pode jogar o limite para dentro, justamente porque a exponencial é uma função contínua. Então, esse camarada aqui é exatamente igual a e elevado ao limite. Deixa eu só ajeitar aqui. E elevado ao limite, quando x tende a zero pela direita, da função x ln de x. E como já foi feito no exemplo anterior, esse exemplo aqui, a gente sabe que esse camarada aqui vai dar zero. Então, isso aqui vai dar e elevado a zero, ou seja, que vai dar 1. Então, de fato, isso vai implicar que limite, quando x tende a zero pela direita, de x elevado a x, nesse caso, de fato, deu 1. Mas, novamente, cuidado. Se aqui fosse, por exemplo, um x ao quadrado, o cenário ia mudar. Por isso que é importante entender bem essa técnica. Então, sempre quando você tiver uma indeterminação do tipo 0 elevado a zero ou infinito elevado a infinito, bem, essa ideia do logaritmo, de escrever um número como exponencial de um logaritmo, ela te ajuda a, vamos dizer assim, a atacar o problema. É uma boa técnica para se resolver o problema. Bem, qual é o nosso próximo passo no nosso curso? Nós vamos estudar problemas que envolvem otimização e de maneira mais aplicada, porque já estudamos em videoaulas anteriores resultados que envolvam máximos e mínimos locais e globais. E a ideia é estudar de maneira mais aplicada esses problemas. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, peço que curtam, que deem feedback e até a próxima.